Boa noite, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vou colocar de pé. Muito obrigado pela tua presença hoje, quarta de estudos. Também estamos ao vivo pelas redes sociais, pela rede social, na verdade, por enquanto. CCA Votuporanga, pelo Facebook. Te abençoe também, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela mais uma quarta-feira de estudo. Estamos na segunda aula, meu Pai amado, deste seminário, os 4 elementos na Bíblia. Meu Deus, que estudo, Senhor. Quantas coisas estamos aprendendo, meu Pai amado, pelas Tuas Escrituras, e hoje não será diferente. Pai, que o Senhor, uma vez mais, abra o entendimento do Teu povo, dos Teus filhos, que eles possam sair daqui, meu Pai, regozijando na Tua presença, porque aprender a Tua palavra nos traz edificação, nos traz ânimo. A Tua palavra nos alimenta, o Teu ensino, meu Pai, nos fortalece, e nada e ninguém pode tirar aquilo que nós aprendemos, Senhor. O conhecimento ficará conosco até a eternidade, porque estamos aprendendo aqui mais do Senhor, porque vamos morar um dia contigo e precisamos entender como funciona, meu Pai amado, o mundo espiritual, como funciona, Senhor, a eternidade e como o Senhor é. Porque cada vez que aprendemos as Escrituras, aprendemos um pouco mais sobre o Teu coração, sobre como o Senhor é, o Teu caráter, meu Deus. E cada vez mais fico alarmado de ver, Senhor, e cada vez que aprendo as Escrituras, aprendo mais como o Senhor é e fico mais constrangido de que o desafio é grande para ser parecido contigo. Obrigado, meu Deus, que o Senhor venha abençoar este tempo, abençoar a casa, abençoar os teus filhos, e que nada possa impedir a aprendizagem desta aula. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, pode se sentar. Iniciamos há 2 semanas atrás este seminário, os 4 elementos na Bíblia. Os 4 elementos: fogo, água, terra, o que mais? E ar. São os 4 elementos aí que compõem, né, o universo. E numa madrugada assim, Deus falou fortemente ao meu coração. Ficou vários dias no meu coração enquanto eu não escrevesse algo a respeito. Acredito que não sairia. Que a vontade de Deus é que nós aprendamos todo o seu conteúdo bíblico. E esses 4 elementos, quando você aplica nas Escrituras, você aprende, entende a sua profundidade. E vimos isso na inauguração, na estreia, na verdade, há 2 semanas atrás. Aprendemos sobre a terra. Vimos a nossa origem e vimos o nosso fim. E viemos pelo pó e para o pó voltaremos. E vimos também muitas situações biblicamente que a terra nos traz. Como a Bíblia se relaciona com esta palavra e o que ela nos traz também no seu significado. E
Semana passada tivemos a semana profética e hoje estamos dando continuidade aí ao ensino. E eu quero fazer uma breve e pequena recapitulação com você sobre não sobre a terra, mas sobre a parte introdutória que eu acabei passando na primeira aula. Então, a primeira coisa é nós entendermos o tema. Para entender o tema, os 4 elementos na Bíblia. Para entender o tema, eu preciso entender o significado da palavra que compõe o tema. Então, se eu falo os 4 elementos na Bíblia, tenho que entender primeiro. O 4 eu sei. É 2 mais 2 ou 4 vezes 1, né? São 4. Agora, preciso entender o significado da palavra elemento. Para mim já entrar sabendo o que significa. Então, elemento significa substância que na ciência antiga compõe o universo físico. Então, é uma substância. Quando eu falo de 4 elementos, eu falo de 4 substâncias que compõem o universo físico. Só que este seminário, quando nós trazemos os 4 elementos físicos, na Bíblia, na onde? Na Bíblia, eu vou também entender o seu significado, não físico, mas espiritual. E é isso que nós estamos fazendo. Porém, agora, segundo a Bíblia, a palavra elemento vai falar do quê? Sobrenatural. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Os 4 elementos são terra, água, fogo e ar. Como eu já disse, aprendemos sobre a terra. E sabemos que, por mais que sejam distintos, esses 4 elementos, eles se interagem. Sim ou não? Eles se interagem. Vamos supor, para você apagar um fogo, você precisa de água. Ok? Se não tem água, você precisa da terra. Então, para apagar o fogo, que é um dos elementos, você precisa de um ou outro elemento, mais 2, ou a água ou a terra. Então, a terra sem água também se torna estéril. Então, vimos que alguns elementos dependem um do outro, né? Um para ser extinto, né? Para apagar o fogo, precisa da água. A água e a terra apagam o fogo. Porém, a terra sem a água, ela se torna estéril, não produz, não frutifica. Então, o fogo, por exemplo, sem o ar ele não existe. Se você pegar um fogo, algo pegando fogo e abafar dentro de uma lata e tirar o ar de lá de dentro, ele vai se apagar. Agora, quanto mais você coloca ar ali, mais ele vai se propagar. Você, né? Não sei se você jantou, mas quando a gente fala de churrasco, o que você vai fazer lá no churrasco para dar mais brasa? Vai abanar, vai meter o ventilador. Tem uns que metem o ventilador rapidão. Tá? Por quê? O fogo se alimenta do ar. O ar, por exemplo, mesmo que em menor parte, nós vimos que o ar tem uma porcentagem de água. Por quê, pastor? Porque quando o ar está seco, ele é prejudicial, como esse tempo que nós temos vivido, entre o final de outono e agora o inverno, e não chove, o ar fica seco, ele fica ruim. A umidade do ar, quando você pesquisa quando está a umidade do ar, quando está em 60, 70, a parte umidade, a água que compõe dentro do ar, aí ele está um ar muito bom. Então o ar que nós respiramos, as suas partículas de água, a sua umidade nos ajuda bastante. É essencial. Agora a água não se dá muito bem, né, com fogo. Porque tem horas que ela apaga o fogo, sim ou não? Mas se você levar a água ao fogo, o fogo acaba com ela acaba se evaporando. Acaba fervendo e isso não vai entrar na questão também, né, da condensação, da formação de chuva. Eu vou longe do negócio aí e a ideia não é entrar muito em ciências, né, e nem em biologia, porém trazer aí para as escrituras. Agora, a água também precisa da terra para a purificação dela. Quando a água passa pelo seu processo, chuva, cai-se no solo e
Só baixa um pouquinho aqui em cima, amor, para mim. Quando a água cai no solo e ela passa por esse processo que a terra puxa essa água, ela vai passando primeiro pela terra, depois areia, pedras, e ela vai filtrando até chegar nos lençóis, né, freáticos de água, e esta água vai para a sua mina ou para a sua nascente, uma água potável. Então faz parte também da purificação. E dito isso, hoje nós vamos aprender mais um elemento. Este elemento é água. Qual o nome deste elemento? Água. Vou começar com algumas curiosidades. Primeiro, o nosso corpo é composto com 70% de água. Pasme, mas é. Então eu tenho mais água do que terra, ou seja, matéria. Eu vim do pó da terra, então eu tenho terra, mas mais no meu corpo eu tenho água. E os seus 70%. Acredite, no sangue tem 83% de água. Então eu posso te dizer que a água também é vida. Porque se tirar ela do sangue, nós vamos ter um problema. Né? A água é o maior emoluente que pode existir. O que é emoluente? Tudo é dissolvido na água. A água ela é a ajuda da tinta, emoluente. A água ajuda para dissolver algumas coisas, também é dissolvente. Então ela ajuda na composição de praticamente em tudo que se fala em líquido. Pode dizer amém? Ela não se dá muito com óleo, é verdade, não se mistura. Embora o óleo seja líquido. Mas a água, quando nós trazemos a água para os vegetais e verduras, o alface tem 95% de água. Por isso que a gente come alface e não enche a barriga, velho. É mais fácil você comer tanto alface e ir para o banheiro urinar, não o banheiro defecar, porque só água. Então o negócio é assim, o tomate é 94% de água. Vocês sabem que a melancia também, sua composição é 92% de água. Só não é mais que tem semente a dar com pau, né? Muitas sementes, graças a Deus, porque é uma promessa de Deus. Você vê uma melancia, quantas sementes tem, e cada semente nasce uma árvore para dar milhares de melancias. Esse é o Deus da nossa multiplicação, esse é o Deus que criou. Falou, olha, vai multiplicar e da árvore vai nascer, e é uma multiplicação violenta em nome de Jesus. Vamos para a Bíblia? Deixamos as curiosidades de lado, só para chamar um pouquinho a sua atenção e quebrar o gelo. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ver que, embora a terra era sem forma e vazia, já existia este elemento chamado água, antes de Deus criar todas as coisas. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. De onde? Das águas. Pairava ou movia-se. Então nós entendemos que antes mesmo da criação, este elemento água já existia no nosso planeta. Ela sem forma e vazia, a terra, Deus não tinha criado nada ainda, estava tudo vago. Mas a água estava ali. E não só a água estava ali. Interessante que o Espírito de Deus se movia pelas águas. Então a água, nós vamos ver muito isso nas Escrituras, que é um elemento que Deus usa muito, tanto como para se mover neste elemento. Quando fazemos uma campanha consagrando a água aqui, como no clamor do meio-dia, por exemplo, nós profetizamos e consagramos esta água, mas esta água continua sendo água. A única diferença é que agora nós profetizamos, consagramos ela e declaramos, ligando o céu e Deus se mover sobre essas águas.
pela fé, com quem está assistindo lá ou aqui tomando desta água, ela se torne um remédio, porque a própria cura, aquele que sara, vai se mover nela e vai, pela fé da pessoa, curá-la. Nós temos muitos testemunhos por conta disso, mas ela continua sendo água da mesma forma. O poder não está na água, o poder está naquele que se move sobre as águas. Amém? E já em Gênesis, já disse que o Espírito Santo se movia sobre as águas. Agora, antes, queridos, antes de Jesus vir, os anjos moviam as águas, ainda falando de cura, só para a gente fazer essa parte introdutória, os anjos moviam as águas no tanque de Betesda. Eu quero só fazer menção aqui com vocês, isso está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler 4 versos, do 1 ao 4. E se você não trouxe alguma folha, era bacana você anotar pelo menos os versículos, para depois você fazer um apanhado ou anotar no seu iPad ou no celular. Toda a sequência, que é bacana. Você que está em casa também, pega um caderno, vai anotando as bases bíblicas e o tópico, a palavra-chave, que depois você pode fazer um estudo mais profundo. Então aqui nós vimos que antes de Jesus vir à terra como o Salvador e o Messias, os anjos vinham mover as águas do tanque de Betesda. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus, quem? Subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo. Ou seja, esse anjo descia em tempos, agitando, movendo a água, movimentando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada ou movimentada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, eu quis trazer para você o seguinte, que dentro dessa linha de raciocínio, que o Espírito se movia sobre as águas. Antes de Jesus vir, o anjo movimentava a água do tanque de Betesda. E aquele que fosse o primeiro a ser jogado neste tanque, era curado. Isso é fato, isso é verdade. Na história judaica, isto é uma verdade, na nossa história também. Porém, quando Jesus encontrou com este tanque e veio, os anjos não tiveram mais trabalho de movimentar as águas. Porque Jesus chegou até este paralítico, que há 38 anos estava enfermo, esperando. Jesus falou: olha, é explicação? Qual é o seu problema? Ele: ninguém me movimenta, faz 38 anos aqui, ninguém me leva às águas quando as águas são agitadas. Porque era de tempo em tempo. Agora Jesus veio, não em tempo, em todo tempo. E Ele é a água, se movimentando, a própria água, e curando aquele enfermo. E nunca mais as águas se foram movimentadas no tanque de Betesda, porque Jesus Cristo, a própria água, se movimenta a meu, a seu favor, não em tempos, mas em todo tempo, nos curando, sarando as nossas feridas. Você pode dizer amém? Então, Ele é a própria água se movimentando, e Ele se mostrou isso, andando sobre as águas. Jesus, certa feita, andou, se movimentou sobre as águas para dar um escape aos seus discípulos. E nós vamos ver que Jesus é a própria água. Amém ou não? Ok. Vamos ver muito sobre essa tipologia, sobre a água, as suas representações e sobre as águas no conteúdo bíblico nas Escrituras. Por exemplo, vamos analisar este texto que o próprio Jesus compara-se à água para o melhor entendimento daqueles que estavam ouvindo. João capítulo 7, anote por favor,
João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, compartilhe, envie para pessoas, marque pessoas. E também, se tiver alguma dúvida, anote aí, escreva nos comentários, que a pastora Débora vai trazer aqui para mim. A sua pergunta eu vou estar esclarecendo com muita alegria, em nome de Jesus, que estamos aqui para servir vocês. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, ou seja, naquele tempo que Jesus disse essas palavras, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ok? Então nós sabemos que o Espírito só veio depois que Jesus foi glorificado e voltou ao Pai. Por isso que ele rogou ao Pai, e quando ele for, que o Pai enviasse o Espírito Santo para estar conosco, porque ele viu que ficar aqui na terra sem o Espírito Santo não era brincadeira não. Jesus veio como homem e intercedeu junto ao Pai, para nós não ficarmos sozinhos. Quanto mais eu entendo, eu aprendo sobre Jesus, mais eu fico apaixonado por Ele. Porque ele entendia que o Espírito Santo ia ter um papel muito importante para estar conosco, até que se consuma todas as coisas e até que ele retornasse. Estamos perto disso, para buscar a sua igreja. Agora, depois da sua volta, o Espírito Santo não vai mais permanecer na terra. Então a hora é agora, e nós irmos embora com ele, amém? Quem está esperando ele? Então, aqui vai dizer o seguinte: primeiro, Jesus se intitulou como uma água para explicar: olha, quem tem sede, vem a mim e beba desta água. Ou seja, eu sou a água, né? Eu sou a água, então venha a mim e beba. Quem crê em mim, agora você vai beber, mas não é uma água que vai embora de você. Não é como esta água aí que você toma e tem que tomar de novo, que você vai ter sede. Não, você vai tomar esta água e ela vai nascer, vai virar uma nascente dentro de você. Por isso que ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é uma fé qualquer, é uma fé como a Bíblia nos ensina, do seu interior correrão, nascerão, fluirão rios de água morta, não, de água viva. Ou seja, essa água que eu bebo em Jesus Cristo, ela gera em mim um rio de água viva para jorrar de dentro de mim. Pergunte para onde? Para sarar, para sanar a sede de muitas pessoas. E pessoas vêm beber desta água e começam a jorrar nelas. Aí outras vêm bebendo desta água. Alguém jorrou esta água em você e hoje você está jorrando esta água em alguém. E esta água, Jesus disse: sou eu esta água, vem em mim, beba. Agora, em João capítulo 4, versículo 6 até o 14, Jesus não só se apresenta como a água, ele se apresenta como a fonte das águas. Aleluia. Digo para você que ele é a fonte inesgotável, mas não é uma qualquer água, é águas vivas, mostrando que desta fonte que jorra a vida, ele é a própria vida, tem que sair águas vivas, águas de vida. João capítulo 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Até o 14. Então lhe disse a mulher samaritana:
Como sendo tu judeus, pedes de beber a mim? Sou eu, mulher samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó? Como diz Marcela, bem maior. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, uma o quê? Fonte a jorrar a vida eterna. Amém? Não era uma qualquer água, Jesus era a fonte, fonte de águas vivas e águas que jorram para um caminho eterno, para um destino, a eternidade, para algo a se viver, a nossa vida eterna. Então Jesus, ele era a fonte, e esta água vai direcionar para a vida eterna, para a eternidade. Agora, a água biblicamente representa pureza e purificação. Repita comigo: pureza e purificação. Então a água biblicamente representa, simboliza também, não só Jesus. Amém, queridos? Nós estamos vendo tudo que a Bíblia representa nas Escrituras. Por isso que quando você aprende as Escrituras, você aprende algo, principalmente na teologia, de que você não pode radicalizar, generalizar. Você tem que analisar um contexto, porque o outro contexto que você vai ler vai falar de outra coisa, de outra forma, de outro prisma, em outro tempo. Entende? Então você tem que entender que não é porque Jesus é a água que você vai ler lá em Apocalipse, não, lá por exemplo, em Ezequiel agora, e vai falar, não, essa água aqui é Jesus. E de tudo que às vezes você vai ler nas escrituras que está escrito água, não, eu aprendi, a água, onde é água, é Jesus. Isso é generalizar. Não, a água simboliza muitas coisas. Nós vimos que Jesus se apresentou como a água viva, como a fonte dessas águas. E agora nós vamos ver outra tipologia. Ela representa pureza e purificação. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Te amo demais, amor. Lá. 36, 25. Olha o que diz lá. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificareis. Amém? Quando está falando aí de purificação, imundícia, fala de pecado, de erros, ok? De iniquidade. Então, nós vimos em muitas passagens bíblicas, eu peguei uma das tais, que fala sobre a purificação. A água representa a purificação. Quando Jesus transformou as águas, mandou encher as talhas de águas em Caná da Galileia,
para depois transformá-las em vinho naquela festa, aquelas talhas eram para colocar águas para a purificação dos judeus. Ou seja, eles usavam aquelas águas para limpar as mãos antes de fazer as coisas na festa, antes de apresentar seus sacrifícios. Então a água significa limpeza. E se a gente olhar também para a nossa vida, eu consegui hoje tomar um banho para vir antes do culto. Tem dia que não tem, não dá. Eu tomo quando eu volto. Amém ou não? Mas não sou um dorme sujo, tá? A gente toma banho todo dia, graças a Deus. Mas assim, a água também fisicamente representa uma limpeza, sim ou não? A gente limpa as mãos, a gente toma banho. E no tocante ao espiritual, da mesma forma, purifica-nos da sujeira espiritual que é o pecado. Além da purificação, a água representa perdão dos pecados por meio do arrependimento e vida. Ora, se a água representa perdão dos pecados por meio do arrependimento, então eu posso falar sobre o batismo, sim ou não? O batismo de arrependimento dos pecados e o batismo é o batismo nas águas. Simplesmente isso. Então, anote aí Mateus capítulo 3, versículo 11. Só a parte A. Só a parte A. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água, com terra? Com fogo? Com ar? Não, com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. É só a parte A. Então nós falamos que o batismo do arrependimento vem por conta deste elemento chamado água. Ok? Está claro sobre o batismo. É o batismo nas águas. Agora, mais do que isso, nós temos que pensar que a água, biblicamente, também representa vida. A água, biblicamente, principalmente no batismo também, representa vida. Por isso que Jesus disse: eu sou água viva, não água morta. Nós vamos ver já que na Bíblia tem águas que representam morte. Mas nós estamos falando da água que representa a vida. Primeiro, todos nós fomos gerados e formados em meio às águas. Olha que forte isso. Entenda. Quando nós fomos concebidos e começamos a ser formados no ventre de nossas mães, dentro do útero tem uma bolsa, e dentro desta bolsa não tem terra, não tem fogo, não tem ar. Tem, mas nós somos gerados na água. Amém ou não? Nós não respiramos. Por quê? Porque o pulmão é o último a ser formado no feto. O ar vem depois. Primeiro é a água. Mas como que é desenvolvido este feto? Pelo cordão umbilical. Ele é recebido da própria mãe os nutrientes, e lá dentro é água. Não se respira. Depois que é formado o pulmão, por último, ao 7º mês, aproximadamente. Mas o coração já bate, já se mexe, e já é uma vida. Amém? Então eu e você fomos gerados na água. Vida, água também representa vida. Por isso o batismo nas águas, que é uma nova vida. Se nós somos gerados na água no primeiro nascimento, aleluia. Quem está entendendo isso? No segundo nascimento também nós temos que ser regenerados pela água. Amém ou não? Então, segundo, voltando ao batismo, também representa uma nova vida em Cristo Jesus. Também purificação, sim ou não? Dos pecados. E regeneração. Regenerados.
espiritualmente, né? Eu não fui morto literalmente, fui regenerado espiritualmente. Eu fui morto espiritualmente, não fisicamente. Ganhei uma nova vida espiritual. Por isso que o pessoal fala, vamos enterrar, né? Eu sempre falo assim, não vamos enterrar, mas nós vamos matar afogado alguém aqui hoje no batismo, né? Nós vamos matar o velho homem hoje, a velha mulher, e vai nascer de novo. Assim, uma brincadeira. Porém, no mundo espiritual é isso mesmo. Nós vamos sepultar o velho homem, né? Enterrar mesmo, nesse caso afogar, e depois que afogar o cabra ou a cabritinha, né? A mulher, ela vai nascer de novo, vai ressuscitar. Ou seja, a imersão significa mergulho. Então nós vamos imergir essa pessoa na água, tá? Representando um novo nascimento. Imersão, mergulho, significa sepultamento. Então eu estou imergindo, estou sepultando o velho homem, para depois emergir, que vem de imersão. Imersão, emersão. Então, imersão, mergulho, sepultamento. Emersão é sair da água, representa ressurreição. Amém? Estava morto, mas reviveu. Agora, por que tudo isso? Vamos para a Bíblia. Anote aí. Estou correndo, está dando para anotar? Tem dia que eu fico meio acelerado, né, Paula? Tem dia que eu sou mais devagar, mas tem dia que tal. Mas está gravado aí, qualquer coisa você vai, mastiga, rumina. Esse seminário aqui fica gravado. Se você olhar a página da CCA, eu estava olhando lá, mas tem ministração já, é muita ministração, a glória de Deus. Então o que acontece? Nós temos que fazer igual a vaca. Pastor, mas você está hoje só o zoo, né? Falando sobre o zoo. Mas não, a vaca ela come, daqui a pouco volta de novo, ela volta, ela rumina. Ela vai, o estômago vem, volta para a boca de novo, ela come, tchau, daqui a pouco vai. Você viu que ela está sempre babando? Porque ela faz um processo de ruminação, que é como se ela tivesse vomitado de volta, trouxido de volta, ela come de novo, volta para o estômago, volta e vai mastigando, ruminando. E é isso que nós temos que fazer, não com a comida física, mas com a comida de Deus. Comida espiritual. Comer, trazer de volta, come de novo, traz de volta e come de novo, tá? Assim nós aprenderemos muito mais. Romanos capítulo 6, versículo 3. Tudo isso que nós falamos agora no processo de imersão, representando o sepultamento, a ressurreição, a purificação e a regeneração através da água. Nós vamos ver agora Paulo em poucas palavras explicando tudo isso. Ou porventura, pensei que já estava aqui. É Romanos 6, versículo 3. Eu já vou lendo aqui. Ou porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele. Sepultados com Ele pelo batismo da morte, Lembra que eu falei para vocês que é um afogamento? Um batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e Cristo morreu também pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí Paulo completa dizendo, porque do 3 ao 5, versículo 3 ao 5, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, ou seja, na imersão, certamente também seremos na semelhança de sua ressurreição. Então, nós somos semelhantes à morte, e também, se somos semelhantes a Ele, somos semelhantes também na sua ressurreição.
Por isso o batismo, quando nós aceitamos a Cristo, Ele entra na nossa vida, confessamos, somos salvos. Temos este ato profético chamado batismo nas águas para representar a morte e a ressurreição, que é um ato profético simbólico, porém profético e poderoso no mundo espiritual, que traz esta liberação sobre as nossas vidas, de vida e de libertação dos pecados do velho homem. Você pode dizer amém? Embora a água... Até aqui tudo bem? Ok? Para quem entrou agora, estamos no seminário Os 4 Elementos na Bíblia. Hoje o elemento água. Se você perdeu, depois você pode acompanhar. Daqui a um tempo, terminando o culto ao vivo, você pode acompanhar o que você perdeu aí na sua casa, que vai ficar gravado na página CCA. Embora a água biblicamente representa vida, em alguns casos representou morte e amargura. Morte e... Primeira passagem que representou morte ou amargura, Êxodo capítulo 15, versículo 23. Projeta para mim, por favor. Êxodo capítulo 15, versículo 23. É bom tomar água, mas melhor ainda é a água que você está tomando aqui hoje pela palavra, bem? Essa não dá sede. Essa daqui, ó, você toma, é todo dia tomando. Mas Jesus, Ele sacia a nossa sede, né? Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara, que no hebraico significa amarga, Mara. Então nós vimos que eles encontraram esta água que queriam beber, lógico, água literal, e eram amargas. E quando ficaram impossibilitados de tomar estas águas, Deus visitou eles através da oração de Moisés, mostrou uma árvore para Moisés. Você pode ler o capítulo 15 que você vai entender com calma na sua casa. E a Bíblia vai dizer que Moisés pegou um pedaço dessa árvore e tocou nessas águas que eram até então amargas. Só que ao tocar, as águas se tornaram doces. Ao toque de Moisés em Deus, orando a Deus e tocando nessas águas, eles puderam tomar, ou seja, a amargura, a morte que tinha nesta água, caiu por terra e se tornou água viva, água vida, pura e doce. E aí o interessante, como a água está sempre ligada à cura. Deus curou aquela água, que era uma água doente, sim ou não? E a primeira vez que Deus se revela como um Deus de cura, eu acho que vale a pena a gente projetar. Amor, vai descendo um pouco. Porque Deus deu para eles ordenanças, vai descendo 24, versículo 24, ó, o povo murmurou, pode ir, 25, isso. Oh, aí é cena, hein? Não é barriquela, não. Então Deus, o que Ele fez? Olha, Deus deu ordenanças para eles. Começou, olha, se ouvir atentamente a minha voz, fizerem o que é reto diante dos meus olhos, e derem ouvidos aos meus mandamentos, e guardarem todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, dos que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Deus da cura. Então Deus, a água está sempre, né, Deus se manifestando ali, se movendo pela cura. E Deus usou esta cura nesta água para se apresentar como um de seus nomes, Jeová Rafá, que é um outro seminário, os nomes de Deus que eu dei, acho que o ano passado. Em breve eu vou refazê-lo, porque eu dei na época da pandemia só online. Eu vou fazer presencial também em breve. Agora, vimos também que essas águas é um processo de transformação
para que as águas sejam águas vivas e boas, ou seja, havia morte na água. Esta havia também um tipo de morte, ok, não dava mais para nada, mas havia uma enfermidade nesta água que nós vimos em Êxodo, sim ou não? Agora nós vamos ver literal que havia morte sobre a água. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19. Aí vai até o 22, do 19 ao 22. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Os homens da cidade disseram a quem? A Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vocês viram no versículo 21 que havia morte nesta água. Só que através das palavras e de um ato profético, usando o sal, deitando o sal no manancial, essas águas, a morte foi embora e tornou a dar vida a essas águas. Amém, queridos? Então, nós vimos que a água representa vida, mas também vimos que ela representa também, em algumas passagens bíblicas, morte. Mas mesmo representando morte, o Deus da vida chega e a morte se torna vida. É assim que Deus trabalha. A água simboliza boas notícias. Más notícias? Boas notícias. Provérbios 25, 25. Anote aí e abra, por gentileza. A água simboliza boas notícias. Provérbios 25, 25. Como água fria para o sedento ou para aquele que tem sede. Tais são as boas novas vindas de um país remoto. Eu profetizo muita água na sua vida. Água viva, mas também água representando boas notícias. Amém? Como a água é para aquele que tem sede, também são as boas notícias daquele que vem de longe. Então a água também representa boas notícias. Quem já tinha visto isso? Demais, né? É por isso que você está aqui, querido. Que a gente está andar em outro nível de conhecimento. Amém? Olha só. A água também é comparada ao espelho e ao coração. Provérbios 27, 19. A água também, biblicamente, é comparada ao espelho e também a um órgão do corpo chamado coração. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Antigamente não existia espelho. Há muito tempo atrás não existia espelho. Pasmem, não existia. Como que eles viam? A água. Você já viu quando você vai
pescar, ou você está numa piscina ou num rio, e o sol está atrás de você, mas quando você olha na água, você vê o sol, você vê a nuvem. Sim ou não? A água, ela espelha, como um espelho. Então, biblicamente também, não só fisicamente, mas biblicamente também ela representa espelho. As águas representam perigo, aflição e provação. Acredita nisso? Abra sua Bíblia em Salmo de número 69, versículo 1 e 2. As águas representam perigo, aflição, provação. Salmo de número 69, versículo 1 e 2. 69, versículo 1 e 2. Salmo capítulo 69. Moisés. Moisés, o Mike. Chamam você de Moisés, Mike. Aleluia, hein? Tá bem, né? Hã? Chamasse você de Labão, aí é problema, hein? Melhor deixar Moisés mesmo, né? Salva-me, ó Deus. Estou afirmando para você que a Bíblia também traz a água como aflição, provação, perigo. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal e não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Nós podemos ver que a água representa aflição, provação em muitas passagens bíblicas. Ok, queridos? Como a água do mar agitado, no mar da Galileia, em Marcos capítulo 5. Em outras passagens que Jesus foi andando até sobre as águas, que o mar também estava revolto. E na vida também física, a água é um perigo. Não se brinca com a água, com rios, com mares, não se brinca. É um perigo. É algo assim tremendo, porque às vezes a pessoa está lá e quando vê alguma coisa está ali nela, é um pau, é uma madeira, é um galho, ou o próprio redemoinho no canal, um poço. Quando a pessoa vê, por mais que seja exímio nadador, a água vai trazer sempre um perigo para a pessoa. Nós vimos também que a água se tornou um perigo para aqueles que eram pecadores no tempo de Noé. Choveu 40 dias e 40 noites. A água naquele tempo foi representação de juízo. Tá? Não está aqui, mas o Espírito Santo trouxe agora. A água representou juízo. Se afogou, acabou com tudo através das águas. Então a água também representa aflições. E espiritualmente falando, biblicamente falando, mas também no mundo físico, a água é um perigo. Muitas pessoas que desafiaram as águas acabaram morrendo. Porque aquele que não sabe nadar não morre afogado. Ele não entra. Amém ou não? Ele fica no rasinho, meu irmão. Se vai, o bicho coloca boia e tudo. Parece vai andando assim, ainda com a corda. E, ó, segura aí, senão. Mas aquele que sabe nadar, pode deixar. Basta uma cãibra no meio. Basta uma congestão no meio. Basta uma fadiga ou um desmaio. Pronto. Uma pressão arterial que baixa, que a pessoa acaba falecendo. Ok? Agora eu quero falar para você, caminhando aí já pro início do final. O início final, né? A água será eterna. Amém? Na eternidade,
também fala de água. E água de graça para todos aqueles que foram salvos. Então, a água vai nos acompanhar na eternidade. E como nós vimos que Jesus disse que a fonte jorra águas para a eternidade, nós vimos, amém? E é isso mesmo, na eternidade, este elemento vai ter lá, eu creio. Amém ou não? Água, mas não água de morte, água de vida. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Isto. Na visão dada a João, apóstolo João, não João Batista, em Apocalipse 22, 17 vai dizer o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve, diga, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Eu creio que vai ter a árvore da vida na eternidade, mas também nós vamos ver um rio muito bonito desta água que sairá do trono de Deus. Queridos, que forte. Essa água, imagine o gosto dela, esta água. Isso aí. Há um rio. Então, essas águas. Mas, já eu entro em Apocalipse de novo. Eu quero falar para vocês um pouco sobre a Trindade. Sobre o quê? Digita aí nos comentários. O que é Trindade? Veja bem. O que é a Trindade e o que significa a palavra Trindade. O que é a Trindade eu vou falar. O que significa a palavra Trindade, aí você vai digitar aí nos comentários. Tá, amor? Acompanha aí. Se alguém digitar, fala aí para mim. Então, o que é a Trindade? Alguém sabe me dizer? O que é a Trindade? Não o que significa a palavra Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Quem fez o discipulado já aprendeu sobre isso. Nós ensinamos sobre a Trindade. São 3 pessoas. Deus como pessoa, Filho como pessoa e o Espírito Santo, que também é uma pessoa. Porém, os 3 são um. Então, os 3 são unânimes. Onde um está, o outro está. Onde um representa, um está ou é invocado, está representando os outros 2. Então, eles vêm da mesma fonte. E a verdade é a palavra de Deus e emana-se de Deus. Então são 2 pessoas que vieram de Deus, o Filho e o Espírito Santo. Tá? De vez em quando eu falo sobre isso, mas está sendo ao vivo, eu preciso colocar certo isso daí para não dizer que eu estou ensinando heresia. Tá? Estou falando que o Espírito Santo, ele tem as características de uma mãe. Repetir. O Espírito Santo tem as características de uma mãe. Deus tem as características de um pai. Jesus tem as características do filho, obediente, missão. Amém ou não? E o Espírito Santo tem as características da mãe. Não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher. Amém? Por que ele tem a característica de uma mãe? O Espírito Santo, ele é conselheiro. Em algumas traduções é chamado de conselheiro. Sim ou não? Quem que aconselha muito os filhos? O pai ensina, a mãe aconselha.
Consolador, em algumas traduções ele é consolador, o Espírito Santo. Quem que consola mais, o pai ou a mãe? A mãe. O Espírito Santo diz na palavra que ele intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Quem que intercede mais por um filho gemendo, chorando, é um pai ou uma mãe? Pois bem, então estou dizendo, a Bíblia não está escrito, mas eu estou analisando que nós temos uma família nos céus. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a característica, olhando para uma família, de uma mãe. Amém? Então nós falamos da Trindade. Então os 3 são um, tá? E por que eu estou falando da Trindade? Porque os 3 também, tipologicamente ou simbologicamente, representam a água. Amém? O Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Então, quando Jesus falou que Ele é a água, né? Ele falou, Ele é a água. Agora, quando Ele fala que de dentro de nós fluiria águas, Ele estava falando de quem? Nós lemos? Do Espírito Santo. Tá, pois bem. Anote aí, 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 6. 1ª carta ou epístola de João, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Aqui vai falar o seguinte. Vai falar sobre a Trindade primeiro. Tá bom, alguém escreveu aí o que significa a palavra Trindade? Não? Tá bom. Já que não escreveu, eu vou falar. Alguém quer arriscar aqui o significado da palavra Trindade? Sem pesquisar no Google? Isto, Trindade significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o significado da palavra Trindade. Tá, o que é a Trindade? É os 3. Tá? Agora, Trindade, tri, vem de 3, sim ou não? Tricampeão. Palmeiras é 10 vezes já, como que ela? Decacampeão, né? Tricampeão é para alguns aí. São 3 vezes, né? Agora, Trindade. Separa, 3, dade, vem da palavra divindade. Então o significado da palavra Trindade é 3 divindades. Trindade. Amém ou não? Ok? 3, dade. Divindade. 3 divindades. Ou seja, Deus é divino, o Espírito Santo é divino, Jesus é divino. São divindades. Agora, em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 6, vai dizer o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem que é? Jesus Cristo. Amém? Então, por que ele veio por meio de água e sangue? Ok? Então, sabemos que ele representa o sangue que verteu. Sabemos que ele veio por meio de água, nasceu como homem, veio do primeiro nascimento. Amém ou não? Da água, gerado em água, dentro de uma mulher. Não somente com água, agora João já vai, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 6, 7. Pois há 3, quantos? 3 que dão testemunho no céu. Estou falando da Trindade aqui. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Segura um pouquinho.
Tem hora que João vai falar que vai chamar Deus de Pai. Aqui ele está falando da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo, amém? Então Pai é o Pai. Aqui ele vai falar a palavra. Quem que é o verbo? Jesus, ele era o verbo. Verbo significa palavra. Então agora ele está falando de Jesus, mas chamando Jesus de palavra. E o Espírito Santo, que é o terceiro da Trindade. E esses três são um. São três, mas são um. Tá? Então, são unânimes, como eu disse. Próximo. Estes são os que testificam na terra. Primeiro ele falou o que representa no céu. É o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então no céu, Jesus é conhecido como o Verbo, a Palavra. Agora, ele está falando da onde? Da terra. Então esses três são os que testificam na terra. O Espírito, Espírito. Você vai lá em João, ele vai dizer o quê? O que ele vai dizer quem é o Espírito? Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui ele está falando do Pai, está falando da Trindade na terra. Chama Deus de Espírito e vai chamar a água. Vocês estão pegando aí, irmãos? Amém? Então aqui nesses três ele chama a Trindade de três nomes diferentes. E é isso que nós estamos. Agora ele falou Deus de Espírito, porque Deus é Espírito. Amém ou não? Deus é Espírito. Aqui ele vai falar a água. Aqui ele está falando o Espírito Santo. Esta água representa o Espírito Santo. Quando Jesus falou de dentro de vós fluirão águas vivas. Amém? Aí no último verso nós vimos, ele estava falando do Espírito Santo que não veio naquele momento, mas que haveria de vir, porque ele não tinha sido ainda Jesus glorificado. Então ele está falando a água e o sangue. Aqui ele está chamando Jesus de sangue na terra. E Jesus no céu ele é a palavra, na terra ele é o sangue que havia de ser vertido, e pelo sangue dele nos deu salvação e vida eterna. Ele veio para ceder o sangue, pagar o preço de sangue, de morte, para remir os pecados. E os três são unânimes, num só propósito. Pergunte, qual propósito? Salvar, libertar e levar você para o céu. Amém? Propósito de Deus. Então a Trindade, nós vimos que ora João chamou Jesus, a Bíblia nos traz Jesus como água, e agora João traz o Espírito Santo como água. E a Trindade também representam as águas. Olha que interessante. Os três não só representam as águas, a Trindade, biblicamente, a fonte, nós vimos também a fonte dessas águas, mas representa também o rio de águas. E muitas águas. Amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio, João falando lá do rio lá, tá? Na eternidade, por isso que eu falei para você que lá vai ter rio. Não sei se vai dar para pescar, né? Eu gosto de pescar, mas se não der não tem problema. Só de eu estar naquelas águas lá, tomando, me lavando, é bênção pura. Amém ou não? Deus andando com Jesus sobre as águas, aleluia. Amém? Se Pedro andou na terra com Jesus sobre as águas pela fé, lá nós vamos andar também. Glória a Deus, nas ruas de ouro também, é claro. Então me mostrou o rio
da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então os três representam um rio, e o rio de muitas águas. E agora, na eternidade, nós só não vamos ver as águas, como também vamos ouvir o barulho de muitas águas. Quem vai ouvir? João também relatou para nós Apocalipse 19, versículo 5. Por favor, eu termino aqui a mensagem. E não tem como não ter... Mensagem não, o ensino. E como é bom terminar o ensino na eternidade, né? Falando das coisas eternas, das coisas do porvir. É muito bom. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. 6. Então ouvi como uma voz numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então você vai desfrutar das águas e vai ouvir a voz do nosso Deus. A voz que vai falar na eternidade vai ser como a voz de muitas águas. E como é bom ouvir o barulho da água. Já percebeu como é bom ouvir o barulho das águas? Por quê? Porque é este barulho das águas que a gente ouviu quando a gente estava sendo formado no útero da nossa mãe, e trazia calma para nós. Tem gente que coloca o barulho da chuva para dormir, né, amor? Barulho de água, tem dia que eu falo: amor, coloca aí no YouTube aí o barulho de chuva aí, vai. Não está chovendo. Vamos ver se a gente dorme um pouco, depois que ora, e aí vem aquela calma. Amém, irmãos? Barulho de águas. Agora imagine barulho de muitas águas que nós vamos ouvir nos céus. É um lugar de calma, é um lugar de tranquilidade. Eu peço que você fique de pé, para a gente encerrar junto esta aula de hoje. Quero orar por você também, que está nos acompanhando. Pai, obrigado pelo ensino desta noite. Já já, Senhor, vou orar despedindo o teu povo, mas esta oração é para que este ensino fique gravado na nossa mente e no nosso coração. E como é bom saber, Senhor, das representações, e pedimos hoje que este elemento água espiritualmente não venha faltar sobre a vida dos teus filhos, sobre a família deles, porque através deles tem que jorrar estas águas. Essas águas têm que fluir de dentro de nós. Tem muita gente com sede, meu Pai, sede dessas águas, que muitas vezes não deixamos fluir dentro de nós. Não temos tempo para jorrar, não temos tempo para entregar estas águas. Mas que o Senhor venha nos abençoar, nos proporcionar tempo, vontade e responsabilidade de ser uma fonte nesta terra. E dentro de nós vive uma fonte inesgotável, chamada Jesus Cristo. Deus, também que o teu Espírito representa esta água. E que não importa como a água também esteja na vida deste homem e desta mulher que me acompanha. Se a água estiver doente, o Senhor cura as águas. Se esta água estiver morta, o Senhor revive essas águas. Que nós também poderemos ser chamados, Pai, de água. E 70% do nosso corpo é composto de água. Que estas águas, Pai, sejam saradas, como o Senhor sarou
as águas de Mara. Meu Pai, no nome de Jesus, todo esse ensino é para que teu povo venha ter lampejos do que será a eternidade. E que ele possa e ela possa estar junto comigo um dia, ouvindo o som de muitas águas dos céus, desfrutando das águas que saem do trono de Deus e do Cordeiro. Como nós queremos, meu Pai, desfrutar dessas águas um dia. Estamos aprendendo para isso, estamos vencendo para isso, estamos negando a nós mesmos para isso. Por isso, sara as águas, jorra as águas, que esta água nunca venha faltar sobre as nossas vidas. A água dos céus, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Se assentar. Momento agora de nós ofertarmos na casa de Deus. Pega para mim um top. Você que está nos acompanhando pela internet, nas redes sociais, e você deseja fazer esta oferta, ou seu dízimo, você vai olhar aí na tela e vai estar o número do nosso Pix, a conta da nossa igreja, o CNPJ. Você pode digitar aí no seu smartphone, ou no seu iPad, no seu computador, e fazer a transferência do Pix para a nossa conta, a conta da igreja. Você pode abençoar a casa de Deus hoje. Você pode ser abençoado nesta noite, ofertando, dizimando e contribuindo com a obra de Deus. Então faça isso. Você que está aqui, já separou a sua oferta, pode passar no cartão de débito, no cartão de crédito. Em nome de Jesus, peça o seu envelope. Vamos juntos orar neste momento. Em nome de Jesus, abençoando as ofertas para a glória e louvor do nome de Deus. Pai, eu apresento, Senhor Jesus, os ofertantes, os dizimistas, tanto presenciais quanto online. O Senhor venha abençoar e prosperar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, a prover. Que o Senhor venha, meu Pai amado, a cuidar. Que o Senhor venha, meu Pai amado, a surpreender os teus filhos. Deus, o Senhor é o nosso provedor. Pai, visita as terras que estão secas. Envia água. Envia água para que frutifique a vida deste homem, desta mulher, e venha crescer, ser abençoado e acolher mais e mais. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a semeadura, abençoa a colheita, prospera. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que vai ofertar, só vir no gasofilasto e abençoar. E você nas redes sociais, vai estar aí também o número do meu WhatsApp. Você pode fazer sua transferência, depósito ou Pix e mandar no meu WhatsApp. Eu estarei retribuindo com uma oração abençoada e um áudio em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Isso foi, né? Avisos. Hoje é quarta, hein? Quando eu falo eternidade, eu fico com os olhos, eu fico viajando. Sexta-feira ao meio-dia, teremos aqui a continuação da campanha Águas que Saram. Você é meu convidado presencialmente. Sexta-feira ao meio-dia aqui, estaremos aqui profetizando cura
presencial e também online, mas venha presencial, faça como a igreja aqui também, esses que aqui estão. Presencial é bênção, irmãos. Só deixa mesmo para acompanhar você que é de fora, né, de Votuporanga, que é de longe, ou quando não dá mesmo para vir. É uma ferramenta, porém que não seja uma regra nas nossas vidas acompanhar tão somente pelas redes sociais. Espero você aqui presencialmente em nome de Jesus. No sábado temos o culto dos jovens e adolescentes às 19 horas, com o Mike e a Giovana. Então venha presencial aqui. Deus tem um tempo aí. Traga seu adolescente, teu filho, o pai e mãe. Traga, incentive o teu filho, a tua filha. Queridos, quando nós se esforçamos para trazer os nossos filhos para a igreja, nós não vamos ter que no futuro buscar eles nas ruas, nos lugares desagradáveis. Então, escolha trazer na casa de Deus para ser ensinado. Porque uma hora ou outra, se a gente não traz para a casa de Deus, uma hora ou outra o mundo pode tragar os nossos filhos e a gente ter que ir atrás deles em lugares desagradáveis. Então traga num lugar que tenha a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Traga na casa de Deus. Este é o papel do pai enquanto ele ainda está debaixo da sua autoridade na tua casa. Então traga em nome de Jesus Cristo. E no domingo, culto da família às 19 horas, presencial. E eu creio que vai ser um domingo poderoso, irmãos, porque assim tem sido, né? O povo tem vindo. Com a nova capacidade, nós temos aqui espaço para 150 pessoas, com toda a segurança, todas as normas de biossegurança dentro das regulamentações sanitárias. Então, venha tranquilo, tem espaço e hoje podemos colocar 150 pessoas aqui tranquilamente para a glória de Deus. Eu espero você. Vamos ficar de pé, vamos orar? Encerrando o culto, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Na quarta que vem você traga mais um com você, tá bom? E aí nós, logo essa igreja está cheia também, às quartas-feiras, e vai ser uma alegria para o coração deste pastor. Amém? Que Deus possa te honrar, porque a tua presença hoje honrou 3 horas de estudo, de preparo com muito carinho para você. E eu louvo a Deus pela tua vida. E Deus vai te recompensar. Pai, muito obrigado por esta quarta-feira. Abençoa os internautas, Senhor Jesus, aqueles que vieram aqui presencialmente, aqueles que acompanharam. Que eles possam, meu Pai amado, ter uma noite abençoada, em nome de Jesus. E que eles possam também ser abençoados por Deus, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus a bênção, o milagre, que este final de semana seja o melhor final de semana da vida dos teus filhos. Honra eles, prospera eles, guardam eles e a família, em nome de Jesus. E você diz amém. Deus te abençoe, está encerrado, querido. Até o próximo culto. Deus te abençoe, os internautas, amar vocês, fazem para minha alma. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei.